A gente vai falar sobre imposto de renda aqui em investimentos. Qual que é a importância de imposto de renda em investimentos? Bom, vocês já devem ter percebido que o governo ele é o nosso sócio em vários investimentos, em tudo que a gente faz, né? Seja para trabalhar, seja para comprar coisa. Então, a importância disso é você saber exatamente como lidar com esse sócio, porque esse sócio vai pegar parte do seu dinheiro e se você pagar a mais, ele nunca vai te devolver, e se você por uma coisa pagar a menos, você vai tomar uma multa que vai superar em muito o quanto que você deveria pagar de verdade. Então, é importante pagar direitinho. Uma coisa que eu sempre levo em consideração é que assim, a gente tem a mania meio que de não gostar de pagar imposto. Eu prefiro ver diferente, tá? Eu prefiro ver de uma forma, porque assim, você fala assim, a gente paga muito imposto, não tem nada de retorno, mas pagar imposto são as regras do jogo, tá? E uma coisa, você pode ressignificar isso. Ao invés de ficar pensando que você está pagando imposto e que o governo não está fazendo a parte dele com dinheiro, você tem que pensar que a regra do jogo é pagar imposto e toda vez que eu pago imposto sobre o lucro. Então, eu quero mais é ter muito lucro para eu poder pagar muito imposto para o governo desperdiçar o dinheiro, fazer as merdas que eles fazem lá, mas significa que eu tive muito retorno. Então, eu gosto de ressignificar isso, de pensar que pagar imposto de renda significa perrengue chique. Problema de quem tem muito dinheiro para pagar, ganhou muito dinheiro e precisa pagar muito imposto de renda sobre aquilo. Agora, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Não fica preocupado com isso, porque isso não é uma coisa que você pode lidar, pode resolver, pode fazer algo a respeito, tá bom? Então, beleza. Então, sem mais delongas, bora lá entender exatamente como que é essa questão do imposto reposicionado. Beleza, a gente tem imposto de renda em dois pontos principais. Vamos começar pela renda fixa. Na renda fixa, é muito fácil de você lidar com o imposto de renda. Por quê? Porque na renda fixa, o imposto de renda, apesar de ele ser cobrado de formas diferentes em diferentes produtos, ele é cobrado de forma na fonte, tá? Então eu digo que assim, você não tem que se preocupar com o imposto de renda fixa, imposto de renda na renda fixa. Por quê? Porque ele vai ser cobrado na fonte. Então, cara, ele vai vir ser descontado de lá. Existem várias formas que ele vai ser descontado, e aí a gente pode até destrinchar um pouquinho aqui para vocês entenderem, mas você pode emprestar dinheiro para o Tesouro, você pode emprestar para crédito privado, que envolve CDB, LCA, LCI, tudo que tem desses produtos, ou você pode emprestar dinheiro através de renda fixa. No Tesouro, você vai pagar no vencimento o imposto e é a tabela regressiva, tá, de imposto de renda. Essa tabela regressiva de imposto de renda, ela tem, você começa com 180 dias, ou seja, metade de um ano, 22,5, e o mínimo que você vai pagar é acima de 2 anos, 15%. Então, sempre quando eu falar de tabela regressiva, é essa a tabela que a gente está falando. Então, Tesouro, quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, você menos imposto você vai pagar, até 22,5. Crédito privado, você vai pagar. Alguns produtos são isentos, mas a maioria é a mesma regra do Tesouro, tá? Quais produtos são isentos? LCA, LCI, CRA, CRI e só? Eu acho que tem mais alguns. Mas assim, de qualquer forma, sendo isento ou não, ele vai ser descontado na fonte, você não precisa se preocupar. Fundos de renda fixa. Fundos de renda fixa são produtos que investem em produtos de renda fixa. E aí eles têm uma tabela também regressiva de imposto de renda. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o produto, ou seja, 6 meses até mais de 2 anos, você vai pagar menos imposto de renda segundo a tabela regressiva. Então, renda fixa é muito simples na prática. Apesar de ter algumas variações, você não precisa se preocupar. Uma última coisa que eu quero falar sobre renda fixa. Renda fixa tem o tal do Come Cotas. O que é isso? Come Cotas é como é feito a cobrança do imposto de renda. Tesouro e no crédito privado, em geral, você vai pagar no resgate. Então, se você resgatou em 6 meses, ele calcula quanto tempo você ficou de dinheiro, vê qual que é a taxa e você paga o imposto. Se você pagou em 2 anos, mesma coisa, só no resgate você vê quanto tempo você ficou, qual foi a rentabilidade e você calcula. Fundos de renda fixa não. Por quê? Porque eles não têm uma data de vencimento. Tá? Então, de 6 em 6 meses é cobrado 15% do imposto de renda sobre o valor que você tem lá. E como que ele cobra esse imposto de renda?
Ele calcula qual que é o valor que você deveria pagar e tira parte disso em forma de cotas. Ele come algumas cotas do seu fundo no valor equivalente a 15%. Ah, e se eu resgatar a taxa regressiva, lembra? E se eu investir agora e resgatei em um ano? A taxa não era 15%, é um pouco mais. Aí você vai pagar um extra. Mas se você resgatar depois de 2 anos, o 15% já está pago, ele vai pagar só o equivalente ao que faltar ali. Então, come cotas é basicamente uma cobrança de imposto de renda de 6 em 6 meses no seu fundo, sempre na taxa mínima de 15%, que vai tirar parte do seu produto. Por que o come cotas é ruim? Porque você perde valor, você perde a cota. Quando você dá parte da sua cota de investimento para pagar o produto, aquela cota ela iria se valorizar ao longo do período. Tá? Ela começou valendo R$100, ela vai valendo 101, 102 e isso ia te dar juros sobre juros que você vai deixar de ter porque ela vai ser redirecionada para pagar os juros. Então você perde juros sobre juros e isso influencia na sua rentabilidade. É só um fato relevante de como que isso funciona, mas não fique triste e amuado por causa disso. Simplesmente não se preocupe, porque a renda fixa ela é descontada na fonte, em geral, sobre a tabela regressiva. Beleza, então vamos para o mais difícil, que é a renda variável. Na renda variável, a gente vai ter que começar primeiro a definir que tipos de produtos que a gente vai falar. Tá? Então, em cada tipo de produto vai variar de uma forma. Então, vamos começar por produtos do tipo câmbio, que é basicamente os produtos que a gente investe pensando em hedge para sua carteira. E aí você tem algumas opções de investimento. Você pode investir através de ETFs, tá? Você pode investir através de fundos cambial, você pode investir através dos tais dos BRDs, você pode investir através de brokers, investir em ações lá fora, e você pode investir através de fundo offshore. Vamos entender como é que cada um desses. O ETF é aquele que eu vivo falando para vocês começarem a investir, é o processo mais fácil. Qual que é o ETF mais fácil que você pode investir em câmbio? É o IVVB11, tá? Que replica a bolsa do SP500. E o ETF ele segue a regra para todos, a mesma regra para todos os ETFs, tá? Se você teve lucro, você paga imposto de renda. Quanto de imposto de renda? Bom, se você fez swing trade, que é você comprou num dia e não vendeu no mesmo dia, você paga 15% sobre o lucro e você paga. Logo, você tem que emitir uma DARF até o dia útil do mês seguinte, o último dia útil do mês seguinte. Ou seja, vamos supor que você comprou em agosto, você vendeu em agosto, né? Porque o importante é quando você vende. Então você comprou lá em janeiro, você vendeu hoje em agosto e teve um lucro de... comprou por 100, vendeu por 150. Então teve R$50 de lucro. Você vai pagar 15% sobre esses R$50 e você tem que pagar até o último dia de setembro, o último dia útil do próximo mês. Essa é a regra, você vai ver que esse DARF até o último dia útil do mês seguinte repete sempre. Só vai mudar caso você compre o ETF hoje e venda o ETF hoje. Se você fizer compra e venda no mesmo dia e teve lucro, o imposto é maior, tá? E a DARF é gerada também da mesma forma. Então, e se eu tive prejuízo? Comprei o ETF e tive prejuízo. Preciso pagar imposto? Não, você só paga imposto se você tiver lucro. Então, por isso aqui, se teve lucro, 15% no swing, 20% no day trade. Beleza, ETF está resolvido. Próximo produto é o fundo cambial. Fundo cambial é fácil. Ele funciona assim como os fundos multimercados, fundo de renda fixa, fundo cambial, todos eles funcionam da mesma forma. É descontado na fonte, na tabela regressiva, lembra a tabela que eu mostrei aqui agora para vocês? Então depende de quanto tempo você ficou no produto e também tem come cotas. Então é o mesmo princípio. Então fundos eu não preciso me preocupar, ETF eu preciso me preocupar. Beleza. Recentemente apareceu as tais das BRDs, tá? O que são os BRDs? Os Brazilian Depositary Receipt, que são você comprar ações de empresas americanas, um recibo que reflete as ações de ações americanas. Tá? Então era um jeito novo, vai ser um jeito novo, porque ainda não está em vigência, vai começar em setembro agora, de você se expor a ações. E aí eu tive que pesquisar isso, porque eu não sabia exatamente como é que funciona. Tá? É meio confuso, mas vamos lá. Para começar, dividendos e BRDs são taxados na tabela progressiva. Tá?
que isso significa? Que você vai pagar, diferentemente da tabela regressiva, que você vai pagar uma taxa que vai ser encarada pelo governo como um salário, tá? Então é como se você estivesse recebendo parte do seu salário, e aí a tabela progressiva, você pode até ter uma certa isenção. Você tem isenção até R$ 22.000, tá? No ano. Então você pode fazer esse tipo de trade. Se essa foi a sua única fonte de renda, você fica isento até os R$ 22.000. Tá? Então, no BRD você vai funcionar assim, você vai receber via tabela progressiva e isso vai ser descontado diretamente no seu imposto de renda. Ou seja, você não precisa fazer nada. Quando você for declarar no imposto de renda que você recebeu dividendos de uma BRD, ele vai colocar lá junto com os dados de todos os ganhos que você tem em pessoa física, vai calcular se esse montante for maior que R$ 22.000, você não paga imposto. Se for, você pode pagando imposto até pagar 27,5% de imposto de renda. Beleza? Beleza. Próximo produto é o lucro, tá? Então você comprou o produto e você vendeu com lucro. Como é que funciona? 15% sobre o lucro e você emite uma DARF até o último dia útil do mês seguinte. Mesma coisa, comprou, vendeu. Não tem isenção de imposto de renda nas BRDs, pelo que eu pesquisei. Então você vai ter que pagar o seu imposto de renda caso você comprar, tenha lucro na venda. Tá? Então, dividendos, elas vão entrar via imposto de renda. Se você comprou e vendeu, é igual ao ETF praticamente. Se tem lucro, você vai pagar 15% e gerar uma DARF para pagar isso. Beleza. Agora, ações propriamente dito é um pouco diferente. Repare, BRDs basicamente é você ter o recibo da moeda tudo no Brasil para investir em moeda fora. Os brokers é você realmente ter ações fora do país e aí é diferente. Então você teve lucro. Se esse lucro foi na compra, você foi lá e comprou a ação da Tesla e esse lucro foi entre a compra e a venda, foi menor de 35 mil, você está isento. Tá? Se o lucro foi maior de 35 mil, você vai pagar 15 mil de imposto, 15% de imposto de renda, mesmo esquema. Você vai gerar uma DARF até o último dia do mês seguinte, vai declarar sim no seu imposto de renda. Muito importante, que é diferente das ações. O prejuízo é isento, tá? Nas brokers, mas você não pode rolar o prejuízo para bater lucros futuros. Isso não pode ser feito nos Estados Unidos. Então, você não consegue fazer isso, coisa que você consegue fazer no Brasil. Diminuir o seu imposto rolando dívidas, rolando prejuízo. Tá? E os dividendos, eles são descontados na fonte em 30% lá nos Estados Unidos e você não paga nenhum imposto. Você só precisa declarar isso como fonte de renda no seu imposto de renda. As BDRs, vamos só abrir a BDR aqui para ficar claro. BDR, você paga dividendos quando a ação é emitida no Brasil via tabela progressiva, mas só lá no imposto de renda. No lucro, você tem 15% sobre o lucro e você gera DARF. Agora, nas ações propriamente dito, você, quando tem lucro, se for menor de 35 mil é isento, se for maior de 35 mil você paga 15% e gera sua DARF. Tá? Se você teve prejuízo, você é isento e não pode rolar esse lucro e os dividendos são descontados na fonte em 30%. Repare que eu coloquei aqui vermelho quando você tem que fazer algo, verde quando você é isento e amarelo quando você está pagando, mas você não tem que necessariamente agir para isso, tá? Então, não pago, pago e tenho que agir, e pago, mas não tenho que agir amarelo. Beleza? Eu espero que isso ajude na hora de vocês procurarem a informação depois. E por último aqui, fundo offshore. O que acontece? Fundo offshore é aqueles produtos que a gente compra tipo uma previdência fora do país. Tá? Então, enquanto o produto está lá fora do país, em geral eles estão em local que não cobra imposto de renda. Enquanto está lá fora, é isento. Agora, quando você traz para o país, você repatria, é assim que fala, repatria? Talvez. Tá? É assim que fala repatria. Então, você traz de volta e aí você entra de volta na tabela progressiva. Então o dinheiro entra como se fosse um salário para você. E aí vai depender de quanto que você está puxando de volta. Se você puxar muito, você vai pagar um imposto de até 27,5%. Isso vai ser fechado a conta lá no seu imposto de renda. Você meio que não precisa fazer alguma coisa, mas na hora que você declarar o imposto de renda, isso vai ser calculado e devidamente descontado. Então esse foi o câmbio.
Vamos fechar aqui para não ficar uma maluquice. E próximo são fundos imobiliários. Fundo imobiliário é fácil também. Se você teve lucro, você vai pagar 20% sobre o lucro. Repare que diferente do ETF, o câmbio que a gente falou em ETF é 15%. O fundo imobiliário é 20% direto. E DARF até o último dia útil do mês seguinte. Então, prejuízo você pode rolar. Assim, nos fundos imobiliários você pode rolar prejuízo e abater de lucro. Tá? É só nos Estados Unidos que você não consegue fazer essa manobra aqui, mas em fundos imobiliários você consegue. Então, teve lucro, paga 20% sobre o lucro, gera DARF e você mesmo paga. Beleza? Próximo produto aqui, ações. Ações é um pouquinho mais complexo. Bom, vamos lá. Primeiro, começando por ETF. ETF é o jeito mais fácil de você se expor à ação. Que ETF, por exemplo? BOVA11, Small 11, são vários tipos de ETF. Como é que funciona? Como eu disse que funciona para todo ETF. Se você teve lucro, 15% sobre o lucro e gera DARF. Beleza? Então, ETF é simples. Teve lucro, 15%. Não tem isenção para ETF, ao contrário do que tem para ações. Fundo de ações. Fundo de ações também é descontado em fonte, só que ele é descontado 15% sobre o lucro, é fixo. Lembra que fundo, quando a gente fala de fundo cambial e fundo renda fixa, aqui ó, fundo cambial, a tabela é regressiva, tá? Então, quanto mais tempo, menos imposto você paga. No fundo de ações, você sempre paga 15%, você não tem isso, tá? Então, o que são fundos, que produtos que você paga a tabela regressiva? Fundo cambial, multimercado e renda fixa. Que produtos que você paga 15% sempre? Ações, fundo de ações. Mas também, de qualquer forma, você não precisa saber qual é qual, porque todos os fundos é descontado em fonte, tá? Então, 15% sobre o lucro. E legal dos fundos de ações, ele não tem come cotas, você só paga o 15% quando você sair do fundo. Isso potencializa os seus resultados. Por isso que eu gosto muito mais de fundo de ação do que de multimercado e de outros, de fundo de renda fixa, principalmente. Cambial a gente usa porque é uma ferramenta boa e multimercado eu simplesmente não uso. Tá? Se fizer um vídeo sobre isso, a gente pode falar depois. Mas fundos de ação, então, é descontado na fonte, não precisa se preocupar. Ações, bora lá. Tive lucro, como é que funciona? Depende também. Se for um lucro menor que 20 mil por mês, e como é que funciona isso? Eu vendi uma ação, um tipo de ação e vendi 19.900. Eu pago imposto? Não. Mesmo que eu tenha comprado por 100 reais e vendido por 19 mil. Abaixo de 20 mil, não paga. Eu vendi uma ação a 19 mil, aí eu fui lá e vendi outra com prejuízo a 200 reais, o total foi mais de 20 mil. Paga imposto? Paga imposto. Então, fique atentos. O 20 mil é para soma total de todas as vendas. Então, você precisa ter controle sobre isso, de tudo que você está vendendo, para ver se não passa 20 mil no mês. Menos de 20 mil no mês é isento. Show, sucesso. Deu mais de 20 mil no mês, você precisa pagar imposto 15% sobre o lucro, beleza? Então, você teve lucro, mais de 20 mil no mês, é 15% de lucro, aí você gera DARF e paga até o fim do mês seguinte. Beleza, então, esse foi a ideia do lucro. Prejuízo, você obviamente não paga e também pode rolar para bater os lucros futuros, beleza? Detalhes, dividendos, você paga imposto sobre dividendos? Não, é isento, tá? Juros sobre capital próprio é um tipo de dividendo, só que é um dividendo que você paga imposto, 15%, e é descontado na fonte. Então, tanto para dividendos quanto para juros sobre capital próprio, que são coisas que você recebe, são divisão de lucro que você recebe quando investe diretamente numa empresa, você não precisa se preocupar em pagar imposto, porque ou é descontado na fonte ou você já recebe isento. De qualquer forma, você precisa declarar ambos no imposto de renda. Nosso foco aqui é saber se você precisa gerar uma DARF ou não para pagar aquele imposto, tá? Uma regra, tudo que a gente falou aqui no lucro de 20 mil, paga 15%, é se for uma compra swing trade, que chama, que não é compra e venda no mesmo dia. Se for day trade, que é a compra e venda no mesmo dia, a regra é outra, tá? A taxa é maior, é 20% sobre o lucro e não tem isenção. Então,
teve lucro no day trade, vai pagar 20% sobre o lucro. Não tem choro, nem vela, tá? Então, DARF até outro último dia. Então, qual que é a estratégia que eu gosto de usar para você trabalhar com tudo isso aqui? Não vende, tá? Repare que a maioria dos problemas que você tem é quando você começa a vender e aí você precisa se preocupar. Então, o melhor segredo aqui para você não ter que gerar tudo isso de problema é não vender a maioria dos produtos. E vamos para o último de renda variável, que é fundo multimercado. Também, não se preocupe, tabela regressiva e sim, tem come cotas em fundos multimercados. E com isso a gente viu, por incrível que pareça, todo o processo de como funciona a renda variável, como funciona gerar imposto de renda na renda variável. Vamos só rever aqui uma estrutura que eu faço para facilitar nossa vida na hora da carteira, tá? Renda fixa, você precisa se preocupar? Não, nada. Beleza. E renda variável? Preciso me preocupar? Depende um pouco. Estratégia número 1, não venda. Se você não venda, você não vai ter nenhum produto para pagar. Estratégia número 2, tive que vender. O que eu vou fazer para vender e não ter problemas? Bom, se você montou uma carteira com ETF, você vai precisar pagar o swing trade deles, tá? Então, se você precisou vender, essa é a única estratégia que a gente tem. Então, como que eu faço? A carteira pediu um rebalanceamento, é para vender pouquinho, para no mês seguinte talvez eu comprar mais, eu simplesmente não vendo, tá? E compro mais de outro produto. Você percebe que tem uma diferença? Quando você tem uma carteira, por exemplo, que tem R$100, 80 e 20 na carteira, 80 renda fixa, 20 renda variável. Aí mês seguinte, a renda variável caiu para R$10, você continua com 80 na renda fixa, então você 80 mais 10, R$90. Beleza? Tá me acompanhando? Então a sua carteira, teoricamente, você precisa comprar mais renda variável. Beleza, eu vendo renda fixa, porque não tem problema eu vender renda fixa, é descontado na fonte mesmo, então quando eu vendo não me preocupo, e compro renda variável. Agora aconteceu o contrário, a renda fixa caiu e a renda variável tem que subir. Eu teria que rebalancear. Como que é o melhor jeito de rebalancear? Ao invés de vender a renda variável para comprar, porque aí eu tenho que me preocupar, eu tento trazer dinheiro de fora para comprar a renda fixa. Isso evita de eu vender a renda variável e faz com que eu compre renda fixa barata. Tá? Então essa é uma estratégia que você pode usar e evitar ficar vendendo e se preocupando e gerando swing. Mas isso aqui é uma tabela que vai te ajudar bastante. Inclusive eu vou deixar ela aberta aqui para vocês. E para quem faz parte do meu grupo, eu vou deixar ela printada. Se você conseguir printar ela aí, talvez te ajude. Disponibilizar para quem é do grupo lá dentro da nossa plataforma. E é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo ou mandem para mim lá no meu Instagram. Beleza? Muito obrigado e até mais. Falou!